Fala pessoal, estamos aqui na 12ª edição do nosso Security Talks, direto dos estúdios do CT Hub, com o nosso parceiro estratégico aqui, Avantia, e hoje é uma edição especial. A gente vai falar de agro. O agro no Brasil brilha os olhos, e aqui o convidado muito especial, Giovanni Oliveira, ele que é Country Security Norte Latam, da LDC, Luiz Drifts Company, não sei se eu falei correto, mas me corrige. Giovanni, bem-vindo, muito obrigado pela presença e pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado, Tiagão. Eu acho que todos aqui, esse é importante, esse bate-papo, né? O agro está envolvido no nosso dia a dia, né? Desde a nossa comida ali, do trabalho, no nosso dia a dia, mas também nas nossas operações. É isso, e agora eu quero agradecer aqui Mauro Tranche, ele que é diretor comercial da Avantia, um grande parceiro estratégico nosso aqui do CT Hub, do Seg Summit. Mariel, muito obrigado. E uma edição especial, hein? Tiagão, edição especial. O agro, ele sempre é um desafio, né? Pelo tamanho, né? Pela amplitude do que ocupa, né? A gente conversando um pouquinho sobre tanto que o Giovanni está em vários lugares espalhados, né, olhando uma operação como essa. Então é importante, move o país ainda, né, muito, e continuará movendo durante muito tempo. É muito ligado também a normas, né, normativas, preservação e tudo mais, tem toda essa parte também. Então um assunto importante que é do interesse aí de muitos que estão nos ouvindo aí, vai ser bem legal. Obrigado, Giovanni, pela participação, viu? Obrigado. Giovanni, contigo, conta um pouquinho do seu histórico profissional, quanto tempo que você está na LDC, e o Giovanni é um cidadão brasileiro, né? Porque já morou em vários lugares, né? Eu acho que faz parte da cultura do agro aí, da abrangência, né? É verdade. Bom, eu sou o sotaque vai condenar um pouco, né? Um mineiro. Então, sou mineiro, nasci em Uberaba, mas grande parte da minha vida eu residi em Uberlândia. Eu comecei nessa área de segurança quando eu estava ingresso nas forças do Exército, né, militar. Eu fui R2 na cidade de Uberlândia. E ali, diante de algum trabalho que eu fui realizando de segurança, participando de alguns eventos, principalmente... Uberaba é uma cidade também do agronegócio, né, de muito gado, do zebu, então tem uma feira muito importante no local. E sempre a abertura da feira era realizada pelo presidente da República, né? Então o Exército e as forças policiais, eles sempre faziam a segurança, o apoio da segurança nesses eventos. E eu participei de alguma delas, né? Então isso já foi me norteando um pouco para a área de segurança, então mais de 20 anos aí na área. Eu saí do Exército e ingressei numa empresa também, numa multinacional, na área do tabaco. E por lá eu fiquei 12 anos, e aí vem muito de várias cidades, né, dos locais também onde eu residi. Então iniciei em Uberlândia, depois fui morar no Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio. E depois fui receber esse desafio na LDC, né, eu já estou há 3 anos nessa função. A LDC é uma empresa totalmente com foco no agronegócio, né, em toda a cadeia, desde a produção até a exportação. Não só no Brasil, né, mas no mundo como um todo. E a área de segurança acaba permeando aí em todas as ações de negócio, né? Então, estou há 3 anos nesse desafio e tenho a certeza que muitos ainda virão. Uau, fantástico, hein? Segurança no agro, eficiência, proteção em toda a cadeia de valor, né? Exatamente. Que foi o que você comentou, é produção, é logística, é perímetros que são gigantes, é executivo... então é uma abrangência e uma empresa importante, né? Uma empresa de 170 anos, empresa de origem francesa. Isso aí. Mariel, hoje vai ser bom o episódio, hein, mestre? Bom. Já tá no sotaque aí. Bom. Não, mineiro quando se encontra, daqui a pouco ninguém tá entendendo mais nada. É que nem gaúcho, né? Encontra o gaúcho com o outro, daqui a pouco você não entende mais o que tá falando. Né? Eu acho assim... Eu acho que agro, cara, eu me lembro, né? A gente tava conversando antes, eu também sou mineiro, né? Vou fazer uma analogia bem chucra aqui, né? Mas, por exemplo, a minha mãe apanhou café. Então, ela tava lá no campo, lá, né? Nas ribanceiras lá de Cabo Verde, né? E aí depois vinha o cara lá com a carreta, jogava tudo lá no trator, no Massey Ferguson ali, né?
Aí levava lá pro secador de café, tinha lá toda a parte de secagem, ou no terreirão, né, que fazia, batia café no terreiro e tudo. Aí juntava tudo aquilo, ensacava e levava para a cooperativa, né? Então tinha toda essa logística. É lógico que eu fiz aqui uma analogia bem pequena, perto do que é o mundo de vocês, né? Então toda essa cadeia, né, desde a hora da plantação, né, desde a colheita, desde da qualificação, que é muito importante, depois todo o transporte, porto e exportação. Então, você tem aí um desafio grande nessa cadeia toda. Como é que você administra isso? Como é que é a questão de segurança na administração de toda essa cadeia aí, que é muito ampla, né? Exato. Mas a analogia é perfeita, tá? Né? Porque dá pra gente ver desde o início até o final, né? Então, hoje o agronegócio, a gente pensando realmente no plantio, a gente tem muitos desafios, né, de segurança ali. Hoje, infelizmente, o crime, ele está muito agora nas fazendas, né, na área rural. Antigamente, a gente existia a falar, mas não tão quanto é hoje. Então, isso permeia muito grande. E até na exportação, né, quando a gente fala especificamente, quando o produto já está saindo, até fraude, né, de produto. Então, eu acho que os dois principais desafios que a gente tem no agronegócio, primeiro é cultural, né? Então, a cultura de segurança no agro, vamos pegar lá anos atrás, né, quando a gente não tinha tantos indícios de crime, as pessoas mesmo elas se resolviam ali, né? Ela conseguia mapear o que ela poderia fazer, né? Muitos tinham armas, né, dentro de suas residências, faziam a sua defesa, né, vamos dizer assim, pessoal. E o mundo mudou bastante, até o crime também mudou bastante. Então acaba que as coisas vão evoluindo. Então, primeiro é o cultural, é fazer com que as pessoas entendam que a segurança é importante e não é um meio reativo, é um meio preventivo. É de que forma a gente pode prever, diminuir o risco para que a gente não tenha nenhum impacto. E não é um impacto só do roubo de defensivo, roubo do produto, né? Eu acho que é o impacto da operação. Muitas, né, atividades do agro, grande parte delas tem irrigação, né? Então, são motores elétricos, cabos elétricos, que talvez, né, um cabo que uma pessoa vai lá e furta, que é 100 metros, 50 metros, talvez o impacto financeiro é muito pequeno, mas o impacto da operação é grande, porque um dia, sem aquele motor estar funcionando, a irrigação não vai funcionar, isso vai impactar diretamente na produção. Então, eu acho que a segurança ela vai muito além da proteção especificamente do produto, né? Ela vai na proteção do negócio. Eu acho que esse é o ponto principal. E o outro são as áreas, né? São áreas muito grandes, né? Hoje a gente está falando de fazendas de mais de 1.000 hectares, né? De plantações. A gente está falando do desafio logístico, porque grande parte dessa produção ela vem da região centro-oeste do país, e para chegar nos terminais portuários, então, assim, é uma cadeia logística grande de caminhões, né, de trens, então, sim, vários meios para que esse produto chegue na ponta e também, obviamente, lá na ponta, nos terminais, que faça essa logística de navios, de exportação, para que ela saia para os outros países. Então, assim, a gama é grande, mas a gente precisa, principal ponto, permear cada uma, né? Focar em cada uma para que a gente tenha o resultado de um todo. A questão cultural, ela e ela é importante. E a gente está num país, Brasil grande, né? Minas enorme, né? Cada estado do país equivale a alguns países aí da Europa, né? Essa extensão territorial. E, logicamente, a abrangência das áreas, né, em que vocês atuam também é muito grande. Então, desde a área de armazenamento de máquinas, desde a área de armazenamento de grãos, desde as áreas de produção, né, são todas áreas muito extensas, né? Existe o conceito, né, de proteção perimetral, do perímetro físico, né? Aquela questão de tentar manter fora para não ter nenhum problema, porque muitas vezes a gente sabe que está muito realmente associado a essa questão do roubo do cabo, né, de uma peça. As máquinas agrícolas hoje em dia, né, elas têm componentes muito caros,
não, a gente ouve, né, com frequência o problema que tem com roubo de painel de máquina. Então tem algumas coisas bem críticas hoje em dia, né? Falei lá do tratorzinho da Massey Ferguson lá, da fazenda do tio, mas hoje isso cresceu demais, né? E você entende que hoje os recursos disponibilizados pela tecnologia para essa questão dessa verificação e proteção perimetral, eles também evoluíram bastante, né? E você já faz uso disso? Você entende que eles são efetivos hoje em dia? Como é que você olha para esse lado da proteção perimetral hoje? Não, perfeito. Eu acho que a tecnologia ela veio muito para ajudar, né, principalmente na área de segurança do agro, né? Como você mesmo citou, áreas muito grandes, extensas, e a gente partiu dessa transição de, às vezes, em casos específicos, colocar uma vigilância humana para fazer uma vigilância, uma ronda no local, e a gente teve várias experiências aí ao longo dos anos, porque quando ele iria fazer uma extensão muito grande, quando ele retornava para o ponto principal dele, já havia levado a máquina, já havia levado o equipamento, né? A gente tem hoje furtos e roubos de grandes maquinários, que virou um comércio muito ilegal disso, né? Com um criminoso. Então a gente parte de uma ação, talvez segurança humana, não só apenas, mas com o emprego da tecnologia, né? E eu entendo que futuramente a gente ainda vai fazer uma substituição, talvez por completo, como a gente chama de fazendas ou áreas rurais inteligentes, né? Eu acho que a tecnologia vem nos trazendo muito isso. Hoje você vê muito em atividades rurais, são áreas remotas, né? Então você vê muito emprego de tecnologia com radares. Então isso é importante porque a gente consegue pegar uma dimensão, um perímetro muito grande, né? Hoje, algumas empresas aí do agronegócio, não só na plantação, mas no armazenamento, né? Seja de silo bolsa, ou seja no próprio silo, a gente tem furtos, né, de mercadorias. Então a gente consegue também fazer essa proteção de prevenção para dentro da fazenda, né? Então o radar ele é muito utilizado, e o viés do drone, né? Hoje o drone ele já melhorou muito em relação do que a gente estava falando há 4, 5 anos atrás. Acho que o principal desafio era o tempo, né, de voo. Então a gente pega aí fazendas muito grandes, né? A gente vai falar de florestal, a gente vai falar de plantação de sementes, grãos, enfim. E esse era o grande gargalo, que hoje a gente já tem uma tecnologia muito avançada, né? Drones autônomos. Então isso fez com que dentro da atividade de agro consiga também integrar. E eu acho que o ponto principal não só é security. Então quando você utiliza um drone autônomo para uma área de plantação, você não utiliza só a segurança do perímetro, onde você vai visualizar alguns pontos, onde você pode pegar aquelas imagens e levar para uma central de monitoramento, para que eles também tenham acesso e a visibilidade, mas também para o negócio. Então, assim, não só de security, mas para quem faz a operação, a plantação, ele tem que identificar o tamanho da planta, se tem algum problema físico, chuva, vento. O drone ele também acaba ajudando nessa operação, não só segurança. Ele ajuda na operação também de segurança do trabalho, onde vê atividades de risco, pessoal fazendo colheita, né? Então, assim, qual atividade? Talvez aquela pessoa... A gente não consegue enxergar todo um perímetro de 800, 1 quilômetro de distância. Então, ele agrega não só a parte de segurança, de security, mas de safety, de operação. Então, isso integra também com segurança patrimonial. Então, a tecnologia ela vem avançando, né? Hoje a gente falava só de algumas câmeras, eram fixas. Depois avançamos com a Speed Dome, que conseguia ver ali em lugar um pouco mais longe, mas ainda não conseguia atingir 4, 5, 6 quilômetros de distância. E aí o drone hoje já vem nos utilizando, vem sendo empregado. E eu acho que o agronegócio vem ajudando bastante, buscando essa tecnologia para as operações. A gente estava falando um pouco de tecnologia, né, de um tempo atrás, né, de como era e de como está hoje, como isso evoluiu, né, de uma forma assim impressionante, né? Eu ainda tenho em casa, né, pelo menos umas 3 ou 4 câmeras de filme guardadas, né? E que bom, né, que quando a gente era mais novo não tinha, né, essa questão toda de imagem, né, de foto rápida e tudo, né?
Ainda bem que isso é só agora. E rápido, né? E rápido, né? Então, acontece alguma coisa em algum lugar do mundo, em alguns segundos isso já percorreu o planeta, né? Exato. Então, é bem interessante. E junto com, tem uma questão interessante também, né? Quando você usa tecnologia, ainda mais com imagem, hoje ainda tem uma outra situação, né? Você já não consegue mais caminhar sem que você envolva todas as outras áreas da empresa, né? Então você precisa do TI, né, que vai te ajudar a transmitir com segurança, né? Você precisa do jurídico para entender se aquilo não está ferindo alguma lei, né? Se não está ferindo LGPD. Então ao mesmo tempo que a tecnologia veio, cresceu, né? E está inovando a cada vez, a gente também tem que se preocupar com toda essa questão legislativa também, né? Para não ficar também à mercê de algum problema referente a isso, né? Isso é muito papel do gestor de segurança também, né? Colocar segurança como uma parte estratégica da empresa, da companhia, Exato. e trabalhar estrategicamente com as unidades de negócio que têm adjacência, né? Que tem uma sinergia. Então, envolver TI, jurídico, isso é muito parte de cultura preventiva de criação do ecossistema de segurança, né? Acho que esse é o papel fundamental mesmo do gestor. A gente tinha uma visão do gestor de segurança ser independente, né? Então ele que fazia, ele que, eu defino aqui, é assim que tem que fazer. Hoje não, né? Eu acho que as outras áreas também estão muito mais de forma cultural integrada à área de segurança do que o inverso, né? Então hoje, quando a gente vai colocar, tem uma solicitação da empresa para um problema até operacional de negócio, eles sempre buscam a área de segurança. Vocês já falaram com a área, isso é oportuno, não vai ter um risco para a gente. E da mesma forma, quando vem o pleito nosso, né, de análise de risco, identificar que realmente existe algum risco operacional, de chamar o jurídico, de chamar a área de tecnologia, de TI, porque hoje a gente não faz nada especificamente falando de tecnologia sem a área de TI integrada. Então, fazer essas reuniões, né, seja semanal, mensal, para poder integrar e entender a particularidade de cada um. Outro ponto também e aí não é só no caso do agro, né? Mas a gente sabe que é um desafio grande em várias outras, na indústria como um todo, né? Que é a questão de logística. Tem tecnologia, né? Tem rastreamento, hoje em dia que também, poxa, você consegue rastrear com alguns metros ali, né? De precisão e tudo. A questão de isca, né? Aquela coisa toda. Mas tem muita questão de inteligência também por trás, né? Acho que logística tem muito essa questão de uma análise um pouco mais precisa de inteligência, né? Como é que você vê os desafios de logística no Brasil hoje e como é que isso vem no teu dia a dia aí para você trabalhar isso? Acho que um ponto principal quando a gente fala de logística no agronegócio é porque durante o ano a gente tem um período muito grande onde a logística ela é demandada por um período que talvez de anti-safra que ele cai um pouco. Isso para todas as empresas do agronegócio, né? Então é como se 4 ou 5 meses, né? Depende obviamente de cada produto, né? Da safra de cada produto, mas a gente tem um boom muito grande. E eu acho que o que a gente faz lá, inclusive, é uma integração muito forte com o time de logística, porque hoje os desafios é o quê? É capacidade, né? O volume que a gente tem de tirar ali da origem até chegar no ponto final, a gente talvez não tenha o volume de caminhões, o volume de vagões, talvez até o circuito logístico muito demandado, para que a gente consiga escoar tudo isso, né? Eu acho que estrategicamente a gente consegue trazer um pouco de inteligência dentro de armazéns, né, onde a gente consegue identificar até o quanto o produto consegue ficar ali para a gente ir escoando isso de forma mais inteligente, né, e de forma um pouco mais perene. Mas o desafio de segurança na cadeia logística, eu acho que um dos pontos principais, a gente evoluiu muito com tecnologia, como você mesmo disse, de rastreamento, identificar onde está o veículo,
mas talvez são as rotas, né? Porque as rotas são muito bem definidas, né? Para o Brasil você não tem como mudar muita coisa. Então, uma análise especificamente de risco de inteligência, de onde estão os pontos mais críticos e aonde você precisa demandar mais tecnologia para aquilo. Muitas empresas, vamos do início ao fim. Talvez do início ao fim não é o ponto primordial. E você gasta muita energia, tem um custo muito alto para uma determinada operação. Então, a gente analisando todo o circuito, quais são os pontos de risco maior, onde a gente tem uma fraude, onde a gente tem um furto, um roubo de produto. E a gente começa a trabalhar com aquela inteligência, ou seja, através de informações que a gente busca não só internamente, mas no mercado, identificar quais são ali os pontos mais críticos e trabalhar especificamente pontual. Porque senão a gente começa a abrir muito leque e a gente não dá conta realmente de identificar todos os pontos. É tudo muito complexo, né? A questão logística pelas distâncias, né? E realmente não dá para... Ainda mais porque muitas vezes você deve contar também com o apoio de órgãos públicos, né? Para algumas atividades, algumas ações, né? Então, o volume, né? Foi o que você disse, principalmente na época de safra e tudo. Se você for realmente colocar... né, tecnologia ou atuar em exatamente tudo, vai realmente um investimento muito grande, né? Então tem que ser realmente muito estratégico. Muito estratégico. E hoje o agro, ele está praticamente em todos os pontos de logística, né? A gente fala de caminhão, a gente fala de vagão, a gente fala de hidrovias, hoje muito utilizados, hidrovias para fazer esse transporte de volume. Então a gente tem, desde o interior aqui do Centro-Oeste, vindo para a região os portos do sul, né? Ou pelo menos uma parte dela, hidrovia, uma parte ferroviária ou veículo, como também do norte, que é muito mais usual a hidrovia do que a própria rodovia, né? Então é importante também ver o lado da hidrovia e dos navios, né? A partir do momento do embarque também, dependendo esse monitoramento de chegada e identificar realmente os pontos mais críticos. Conteúdo de alto nível, hein, Mário? A gente... É a inteligência em toda a cadeia de valor do agro, né? A magnitude do agro no Brasil e o potencial é gigante, né? E a margem de erro também, Giovanni, é apertada, né? Porque não pode errar. Se errar, o volume é gigante e aí é só no ano que vem, né? Então a inteligência tem que ser aplicada, os investimentos totalmente justificados e aplicados na parte estratégica do negócio, né? É isso mesmo. Acho que a inteligência ela tem que sempre vir, né, de uma visão um pouco preventiva para que você faça. Muitas vezes fala assim, mas o agronegócio talvez seja muito pragmático. Você sempre tem uma safra no período tal e tal, não tem uma antissafra de período tal, mas talvez a safra não foi tão volumosa, né? Depende do aspecto climático. Exemplo também da exportação, o quanto volume a gente está conseguindo, o Brasil está conseguindo exportar ou não. Então não é tão pragmático assim, né? A gente tem um desenho, mas isso muda constantemente. A gente, lá na Avante, eu estava comentando antes, né? A gente está acostumado a receber clientes que têm desafios, né? Dificilmente vem alguma coisa pronta para a gente poder desenvolver. Sempre vem os desafios, né? A gente acompanha sempre o mercado, né, e os grandes clientes multinacionais, né, como vocês e outros, e uma coisa que a gente sempre identifica é que muitas vezes os clientes eles têm ali diversos bons sistemas implantados. Então às vezes ele tem boas câmeras, né, às vezes ele tem excelentes sistemas de acesso, tecnologia já mais nova e tudo, mas não tem integração, né? Então ele até tem um drone funcionando, mas aí esse drone, a imagem ela tem que ser descarregada num lugar e aquilo vai para outro lugar que não chega e perdeu o cartão, uma loucura, né? E a gente percebe isso, e às vezes a gente é procurado por empresas para poder às vezes entender como é que as coisas podem se falar. A questão de integração hoje em dia, ela está bem desenvolvida, né? A maioria dos softwares e aplicações tem as APIs para isso. E quando você não consegue, você faz alguma integração com hardware e tudo mais.
Como é que você vê essa questão da integração dos sistemas, né? Porque às vezes o investimento em tecnologia, a gente já sabe que hoje em dia é complicado porque você tem uma coisa legal hoje, daqui a 3 meses tem outra muito mais legal, né? Quando eu e o Maurício começamos a trabalhar aqui, Tiagão, há 11 anos atrás, para o mercado privado, a gente, no começo, a gente começou a gente tinha ali uma maneira de abordar os clientes e tudo, que depois a gente olhou e falou assim, pô, eu vou dar uma segurada nisso, né? Porque às vezes a gente chegava num cliente e falava, cara, a gente tem aqui uma tecnologia analítico, né, e tudo mais, e às vezes o cliente virava a gente e falava assim, pô, acabei de ver um negócio na internet aí que faz isso aí bem melhor do que esse negócio. Falei, pô, a gente vai ter que mudar essa abordagem, porque o negócio muda muito rápido, né? Eu penso que essa questão da integração, ela tem que estar sempre sendo vista e ela tem que sempre estar meio que a parte da tecnologia em si, né? Independente daquela que você tenha, isso sempre tem que estar integrado, chegando num lugar só, gerando um dado só, né? Como é que você vê isso hoje, né? Com as tecnologias todas que você tem, né? E como é que você trabalha isso hoje na empresa? Legal. Eu acho que isso veio muito da evolução dos centros de monitoramento, né? A gente via muito o centro de monitoramento como ver imagem, né? Hoje a gente vê uma evolução do centro de monitoramento, não só de imagem, mas de dados, né? O que ele traz para que eu possa fazer essa integração do equipamento lá na ponta, das informações que estão sendo trafegadas ali, para que eu possa me passar não só para a área de security, mas para a área de negócio. Então, antigamente, a gente via a câmera, hoje a gente já começa a ver, depois com a evolução, controle de acesso. Aí hoje a gente já tem, por exemplo, na área do agro, clima, que já começa a integrar também. A gente vê o drone, que é uma parte operacional, onde está, por exemplo, incêndios, né, que possa afetar. Então, não adianta nada a gente ter todas essas informações de forma separadas, não estão integradas. Então, assim, a minha câmera ela tem que enxergar não só um incêndio, mas ela tem que enxergar com o analítico uma pessoa que está fazendo uma intrusão, né? A gente começou a evoluir de consolidar um pouco e juntar mais operacionais para um equipamento, seja para o controle de acesso, seja para uma câmera, para que essa integração realmente aconteça e você disponibiliza para o negócio as oportunidades, melhorias ou melhor decisão a se tomar. Então, hoje é impossível a gente falar de equipamentos de segurança, principalmente no agronegócio, sem integração, né? Como citei aqui antes, a gente tem uma operação com drone integrada a todas as áreas, porque ela não é interesse só de security, ela é interesse da operação também, né? Mas de que forma eu trago essa informação? Talvez para security ela não seja tão válida, mas quando eu integro ela num sistema de inteligência artificial, quando eu integro ela num analítico, ela traz vários dados para que o negócio possa tomar a decisão da melhor maneira possível. Acho que até a gente comentou, isso influencia inclusive na cadeia logística, né? A partir do momento que a gente começa a enxergar um volume sendo carregado muito alto, né? Porque hoje a gente está falando de maquinários que conseguem colher muito rápido, né? Evolução também não só tecnológica de security, mas também de operação vão aumentando. E essas informações até do equipamento ali, quando ela chega para a central de monitoramento, ela consegue enxergar uma evolução. O tempo que estava dessa colheita era de 5 horas, ela vai fazer em 3. Então, eu preciso do caminhão ali, eu preciso que o motorista esteja validado, que esteja carregado para poder seguir viagem. Então, você começa a integrar também com outras áreas, né, de negócio, não só de segurança. Então, eu acho que hoje isso veio muito com a parte das centrais de monitoramentos, né? Que a gente falava monitoramento em imagem, agora a gente fala monitoramento de dados. Muito mais. Fantástico. A gente, nessa caminhada, né? Uma vez um cliente nos procurou para a gente participar de um bid que ele queria trocar todas as 300 câmeras dele da indústria. Não, eu vou trocar todas as 300 câmeras da indústria e tudo. Aí a gente foi até lá, né? De novo, era só eu e o Tiátio ali, né? Não tinha a galera que tem hoje. Então a gente foi até lá para ver, entender, fazer a vistoria. E aí, logicamente, nesse mercado a gente sabe que a gente já foi participar, mas tinha uma outra empresa que já prestava um serviço lá dentro, que tinha muito mais informação que a gente, né? E normal, e tá tudo bem, né?
Só que aí a gente perguntou, né, por que você vai trocar as suas 300 câmeras? Ele falou assim, não, porque eu tô com um problema lá no fundo. Os caras estão entrando lá no fundo e estão me roubando lá umas peças que normalmente a gente descarta por ali. A gente falou assim, mas por que você não mexe só lá? Sei. Não, por que você não mexe só lá? E falou, aí o cara ficou olhando assim, porque você vai trocar tudo, né? Se você tem um problema lá, né, vamos fazer um trabalho para você trocar lá e resolver o teu problema, porque você tá, senão você, né? Aí ele olhou e falou, faz sentido. Aí a gente foi e fez um trabalho com ele, e aí colocamos um analítico para rodar em cima das câmeras que ele já tinha, para poder fazer uma análise daquele ponto em específico e ele começar a coletar o dado dali para saber exatamente o que acontecia, né? Então, atuando, e hoje em dia a gente vê isso muito mais. Hoje em dia, a gente já percebe a estratégia por trás do investimento. Sim. Né? Isso já está muito mais claro hoje no mercado. A gente teve num outro cliente a semana passada e ele vai fazer uma expansão do parque dele de 160 equipamentos. E aí eu perguntei, eu falei exatamente o porquê, né, que você vai fazer para a gente dimensionar, inclusive, o equipamento correto para aplicação. Ele falou assim, não, a gente tem aqui uma norma, né, e essa norma pede que todos os locais estejam cobertos por algum tipo de imagem. Falei, não, então a gente já tem uma informação muito importante, né, para te trazer o equipamento correto, né, o aplicado para o teu investimento. Porque se a informação ficar solta, pode ser que eu dimensione um equipamento que seja muito mais caro do que aquela aplicação que ele precisa. E tudo isso hoje para gerar realmente dado, né? E neste caso de dados, cara, tratamento de dados, é por isso, inclusive, que hoje a gente tem a Safe Company, né? Que faz é uma plataforma, né, de gestão de dados, que te dá ali o teu score, né, que faz você acompanhar toda a tua operação através de dados imputados, né, e que faz com que você olhe e aí invista exatamente naquilo que você precisa. Você até falou bastante sobre isso na questão de logística, né, investir exatamente ali onde tem necessidade. Como é que você vê essa questão de dados, né, desses dados todos que são coletados hoje, a estratégia por trás disso, né, e como é que você trata isso de forma constante, com pesquisa, com análise realmente de dados, para você trazer os investimentos necessários para a área de segurança? Eu falo que a gente veio numa busca de muita informação, né? As pessoas não tinham dados, então ela queria uma câmera para poder enxergar a pessoa que estava transitando ali, ele queria um controle de acesso para identificar quem estava entrando e estava saindo, ele queria saber como que era o percurso logístico, né, o rastreamento do caminhão, do ponto inicial ao final. Isso veio trazendo tantas informações, tantos dados, que a gente chegou ao ponto, e o que a gente vai fazer com os dados? A gente tem bastante informação, mas o que vai ser de valia para aquela informação? Porque chegou um momento da gente buscar, mas a gente ter a informação e não saber o que fazer com ela. Acho que esse era o ponto principal. O que eu vejo muito no mercado das grandes empresas, inclusive no agronegócio, que os centros de monitoramento, os centros de integração, aqueles que dão nome especificamente, eles buscam esses dados e conseguem, através deles, de dashboard, de KPIs, de informações, a levar para cada negócio de plataforma. Então, quando eu tenho principalmente dados logísticos, tem bastante informação, que talvez para a área logística ela já é de praxe dela, ela já tem um rastreamento, ela sabe o que é gerenciamento de risco, a expertise dela é essa. Mas ela não enxerga o dado anterior, que é o que a gente estava comentando, né? É a produção, o tão quanto aquele escoa, o tão quanto de volume ele está esperado para poder sair da área do agronegócio ali, da plantação, o tempo que isso vai chegar. Então ele precisa dessa informação, porque antes ele tinha a caixinha dele, né, de logística. O pessoal lá da operação, do plantio, da colheita, ela tinha a visão também ali, né? O pessoal do armazém, da mesma forma. Então a gente começa a pegar aqueles dados e transitar ele em todas as áreas, para que cada um possa enxergar o todo e se planejar de forma um pouco mais efetiva. Então ele consegue hoje, time de logística consegue enxergar o volume que vai ser expedido, o pessoal da própria colheita também entender
o tão quanto tem que escoar e às vezes segurar dentro do armazém, o tempo, o quanto. Então a gente começa a dar visibilidade do dado como um todo para que cada área tenha uma tomada de decisão um pouco mais assertiva, né? Pra gente ter os dados e não conseguir realizar da melhor maneira possível, né? Belo conteúdo, hein? Quando a gente trabalha essa questão de dado até, né, às vezes a gente faz projetos de leitura de face, né, não reconhecimento, mas a leitura, ou às vezes contagem de pessoas, ou de fluxo, né. Então a gente sempre pergunta, né, se precisa do dado para hoje, para amanhã ou daqui a uma semana, Exato. né? Para você dimensionar a questão de hardware e tudo mais, toda vez que você trabalha com algum tipo de coisa assim, né, e é relacionado a tempo real, o investimento automaticamente é muito mais alto, né? A gente, até complementando isso que você está falando, a gente estava discutindo isso lá há pouco tempo, dentro de uma unidade de negócio nossa que está expandindo. A gente foi para o mercado, o pessoal de TI também trouxe algumas soluções de câmeras e envolveu a gente para entender, né? E eu acho que o remédio não é o mesmo para todas as unidades, né? E talvez para a mesma unidade. Então, quando a gente pega, não, essa aqui é uma área específica que eu preciso controlar cada pessoa que entra. Não, então eu preciso de uma câmera com reconhecimento facial de alta resolução. Isso. Mas talvez para um pátio, ou para a entrada, ou para um perímetro, não é a mesma câmera. E aí você vai ver o custo, a dimensão é muito grande. E a gente estava justamente nesse trabalho, junto com o time de TI e o time de operação. Porque é eles que estão lá no dia a dia. Ele que vai dizer, ó, Giovanni, aqui é uma área realmente que eu não posso, cara, ter nenhuma falha. Ou eu preciso enxergar essa operação como um todo. Então, quando vem o fornecedor, o integrador, ó, quero colocar essas câmeras, tá? Mas essa câmera serve para a área A, essa aqui não serve para a área B, então a gente consegue realmente diagnosticar cada ponto, né? Acho que esse é o mais importante. Porque a qualidade do dado que você captura, não adianta nada você coletar um monte de dado que depois você não consegue, né, entender o que é. Igual, por exemplo, a gente cansa de ver aí na TV, né? Às vezes algum evento, né, de segurança, alguma coisa, pegou alguém, né, com algum delito, alguma coisa, mas você não consegue reconhecer nada, né? Teve um caso, né, específico de uma empresa que nos contratou para poder rever todo o sistema de monitoramento, porque existiam pessoas saindo com equipamentos de dentro da empresa e eles, no dia a dia, você sabia quem era, mas quando você ia ir para frente do juiz, num processo, alguma coisa, era impossível você dizer que aquela pessoa era ela mesma. E aí, não tinha jeito de ganhar. Como é que você ia fazer? Não tinha imagem, né, para poder comprovar aquilo que estava acontecendo. E o dado, né, hoje em dia a gente chega, por exemplo, Tiagão, a fazer projetos, né, com empresas que têm grandes galpões logísticos, né? A gente sabe hoje exatamente o tempo que o caminhão permanece dentro do galpão. Desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Às vezes é tão grande o lugar, é tão grande, que às vezes o cara entra e estaciona um caminhão lá dentro, né? E fica por lá um tempo. Então, isso tudo é dinheiro na mesa. Claro, claro. Né? É espaço ocupado, é dinheiro parado. Então, e aí vem essa, né? De justamente você saber qual é a área que precisa daquele dado, né? O quanto ela está disposta também a investir naquilo ali, né? Você pode mostrar os caminhos, mas cada um tem que ter o seu investimento e ajudar a justificar tudo isso daí, né? Acho que um exemplo que a gente teve recente, e fazendo aí, buscando a área do café aí que você comentou, era uma atividade operacional que a planta necessitava para visualizar o ambiente. Eu preciso de uma câmera aqui porque eu preciso ver a operação carregando o caminhão com a saca de café, enfim. E a gente começou a entender, mas você quer ver por qual motivo? Qual que é a sua finalidade? É só ver o ambiente, saber se está embarcando ou não? Não, você precisa identificar quantas sacas estão sendo embarcadas no caminhão, qual o tempo. Não, realmente, essas informações é importante, porque senão eu tenho que ficar lá com uma pessoa contando cada saca que tá. Então vamos trabalhar de forma diferente. Eu consigo integrar o ambiente, que para security é importante, ver a pessoa, o caminhão que passou, quem é a pessoa que está ali carregando, consigo enxergar a doca, consigo enxergar se alguém está colocando algum tipo de produto dentro do caminhão que não seja realmente o produto específico. E ao mesmo tempo,
eu consigo controlar através de um analítico, de uma contagem, de quantos sacas estão sendo embarcados. No final, ele vai te dar o relatório. Ó, foram embarcadas 100, 200, 300. Você otimiza a sua operação, ou seja, você não precisa de uma pessoa ficar ali especificamente para contar, e às vezes pode acontecer um erro humano. Reduz o custo. Né? Reduz o custo e consegue entregar com mais efetividade. E assim a gente seguiu. Então, assim, é importante que o gestor de segurança entenda o negócio, e é o que eu falo, sempre pergunta. Né? Talvez as perguntas até mais óbvias, né? Eu acho que o bom gestor da área, ele tem que ser um pouco questionador. Um questionador de entender a finalidade para que ele possa aplicar da melhor maneira possível. É uma analogia de médico, né? Quando a gente vai no médico, o médico vai perguntando, o que você está sentindo? Há quantos dias? Então, a gente começa a falar e através de alguns exames, ele diagnosticar, não, você está com tal problema, toma esse remédio que vai resolver. Nós também, como gestores, a gente tem que estar nesse mesmo viés, né? Sempre perguntando para entender qual que é a melhor parte do negócio e a gente diagnosticar da maneira melhor possível. Fantástico, Marão. Caminhando agora para os momentos finais, vou fazer uma pausa inteligente. Siga o CT Hub nas redes sociais. Siga a Avantia no LinkedIn. No Instagram siga a Avantia. A WeSafer também no LinkedIn, no Instagram. E agora caminhando para as mensagens finais. Que conteúdo fantástico, hein, Márcio? Muito conteúdo, cara. Tecnologia, inteligência, muita coisa legal que serve para a nossa audiência. Giovanni, obrigado pela presença. Manda suas mensagens finais, agradece aqui a audiência, para os outros gestores que estão assistindo também, que o agro cria essa curiosidade, né? Ele é tão grande, a magnitude é tão ampla, que gera essa curiosidade e aprendizado também para os gestores, integradores, instaladores, enfim, toda a nossa audiência do CT Hub aí. Mais uma vez, Giovanni Oliveira, da LDC, Luiz Drifts Company, obrigado, e manda sua mensagem final, Giovanni. Não, obrigado. Primeiro agradecer pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco e aprendendo, né? A gente acaba também aprendendo no dia a dia. Mas deixar muito claro, né, para quem está assistindo, eu falei aqui um bate-papo anterior, né, com que esse momento tem muito viés para as pessoas que são de security, né, porque estão ali vivendo, seja o gestor de segurança, seja integrador, seja pessoas realmente de tecnologia que possa agregar e entender quais são os nossos desafios e de que forma a gente consegue contribuir um com o outro. Seja na sinergia entre as áreas, entre os gestores, e seja justamente o emprego, né, da tecnologia dentro da nossa operação. Mas é muito importante que também pessoas que estão fora do negócio especificamente de security, eles acabam acessando, né, as redes sociais, identificando um pouco de cada área e começa a dialogar melhor, de uma maneira mais tranquila com a área de security. Trago um exemplo muito claro que muitas pessoas do nosso negócio, do agro, que não é de segurança, talvez quer discutir alguma coisa de câmera, e a gente, já assiste esse episódio aqui, que é uma pessoa que foi lá, falou sobre câmera, é importantíssimo. E a pessoa às vezes assiste e abre uma mente até para dialogar contigo de uma forma muito positiva. Então quero deixar a mensagem aqui, compartilhe o conteúdo, né? Eu acho que é importante não só chegar para as pessoas como gestores de segurança, mas para as outras áreas dentro da empresa de cada um de vocês. Jurídico, operação, então isso, TI, isso vai ajudar bastante esse tempo. Mário Tranche, suas mensagens finais e muito belo conteúdo, hein? Bom demais. Bom demais? Obrigado, viu, cara? Sempre é bom. Sempre é bom. Sempre é bom falar de experiência, né? De entender, de ouvir, né? A gente fala muito com os meninos lá na Avantia, né? A gente tem um papel muito importante como integrador de ouvir, né? Tem que ouvir. Às vezes a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Que por mais que a gente esteja próximo da tecnologia, a maior experiência que a gente tem, o maior aprendizado é realmente em ouvir, né? Ouvir o tanto cliente que passou na Avantia. Tem muitos projetos que nós não vendemos. Muitos projetos. Sou capaz de falar a maioria. Mas o que a gente já ouviu, cara, de cliente, de dor de cliente, né? Então eu sempre falo, tem problema com todo mundo. Pode ficar todo mundo tranquilo. Às vezes o pessoal pergunta assim, com quem que a gente tá competindo? Eu falei, não tô competindo com ninguém. Cada um tem seu espaço, tem problema para todo mundo resolver.
Então, assim, eu gosto, cara. Eu sou suspeito de falar. Gosto de trabalhar, gosto dessa área. Gosto dessa interação com os clientes, de ouvir, né, tantas histórias, assim, desses aprendizados todos. Então, agradecer CT Hub pelo espaço, né, pela oportunidade, como sempre, pela parceria. Giovanni, obrigado mais uma vez. Estamos junto nessa caminhada, essa jornada, né, que não tem fim. É isso aí. CT Hub nas redes sociais, Avante a Tecnologia e siga Avante no Instagram. É isso, 12ª edição, encerrando com chave de ouro do nosso Security Talks. Muito obrigado.